é cada dia mais comum encontrar pessoas que têm intolerância à lactose. E só essas pessoas que são obrigadas a consumir produtos zero lactose sabem o quanto é caro cada um deles. Mas a boa notícia é que é possível sim produzir em casa um leite zero lactose e por um custo bem mais baixo. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu dou aulas práticas para todas as pessoas que querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. A lactose está presente em todos os produtos derivados do leite da vaca. E o que acontece com uma pessoa que desenvolve intolerância à lactose? O nosso corpo, ele produz uma enzima, na verdade o estômago produz uma enzima que processa todos os alimentos à base de leite, que contém lactose. Quem tem intolerância à lactose, essa enzima já deixou de ser produzida e, portanto, o estômago dele deixa de digerir corretamente alimentos à base de leite. E isso causa uma série de desconfortos que podem se tornar até graves, dependendo do grau de intolerância à lactose que a pessoa tiver. E a intolerância à lactose não é algo que você já pode ter nascido com ela. Pode também acontecer dessa intolerância se manifestar tardiamente em algum momento da sua vida e você passar a ser um intolerante à lactose. Então, para todas as pessoas que têm intolerância à lactose ou até mesmo para aquelas que cortaram os derivados do leite da sua dieta, a receita de hoje vai ser uma opção maravilhosa porque ela é fácil de fazer e ela é muito barata. Eu vou te ensinar a fazer o leite de amêndoas. Ele é muito fácil de fazer, ele é muito simples de fazer. Inclusive, eu vou te ensinar uma segunda receita com o que sobrar da polpa da amêndoa. Depois que a gente retirar o leite, você vai aprender a fazer uma cocada de amêndoa super fácil, mas deliciosa. E eu tenho aqui 150 gramas de amêndoas cruas e sem sal, tá? E a primeira providência que você vai tomar é deixá-la de molho por pelo menos 8 horas. Eu tenho aqui uma amêndoa que não ficou de molho, tá? Tá sequinha ainda. As minhas ainda estão de molho. Ó, olha a diferença, tá? Ela hidrata, infla, fica gordinha e isso facilita pra gente retirar o leite dela. Aí você vai precisar também de 900 ml de água mineral ou aquela água de garrafinha, tá? Ou você pode pegar a água normal e ferver, tá? Porque o que a gente precisa é ter uma água pura, uma água limpa, tá bom? Então, depois de pelo menos 8 horas de molho, você vai tirar essa água dela, tá? Então, além de hidratar, isso de certa forma serviu para dar uma lavadinha na amêndoa, né? Olha lá. Ó. Tá? Escorre bem. Olha lá, tá? E aí sim você pode passar para o preparo do leite. Se você quisesse retirar a pele da amêndoa, também poderia, tá? Mas não é obrigatório, não. Você pode deixá-la assim mesmo. Coloca no liquidificador e as suas 900 ml de água. Coloca aqui e eu aconselho que seja liquidificador mesmo, tá? O processador não vai bater ela direito. E você vai deixar aqui, pode ser em velocidade máxima, por pelo menos 3 minutos. E depois de bater por 3 minutos, o leite de amêndoa está pronto. Olha lá, e você sabe também porque ele forma essa espuma aqui no topo. E tudo que a gente precisa fazer agora é coar esse leite e separar o leite da polpa da amêndoa que vai sobrar, tá? Mas se você preferir deixar ele com a polpa, aí eu aconselho, antes de bater, tira a pele, que pelo fato dela ter ficado hidratada, dela ter ficado de molho, vai ser mais fácil de tirar. Mas se for para deixar a polpa, tira a pele antes que vai ficar melhor. Agora, para coar o leite, você vai precisar de uma tigela, uma peneira, pode ser um pano de
prato bem limpo ou novo ou uma toalhinha como essa. Mas tenha certeza de ter lavado ele pelo menos com um sabão neutro e não ter colocado amaciante, tá? Para você não transferir amaciante para o leite, que não vai ser legal. Então coloca aqui, cobre bem e você vai colocar ele para escorrer. E deixa ele aqui quietinho, escorrendo bem. Agora que a maior parte já escorreu, você vai pegar esse pano e vai espremer o máximo que você puder, porque tem bastante leite aqui ainda. Ó, fecha bem aqui. Espreme bem. Olha lá. Então agora, para você conservar adequadamente esse leite, você vai precisar de uma vasilha com tampa e muito bem esterilizada, tá? Então passa uma água fervente para esterilizar aquilo que você escolher conservar ele. No caso aqui eu vou colocar numa jarra de vidro. E pelo fato dele não ter sido pasteurizado, a durabilidade dele é mais curta, tá? Ele vai durar aproximadamente 5 dias refrigerado. Então daqui ele vai para a geladeira e você pode ir consumindo conforme a sua vontade. Olha lá, tá? Então tampa e 5 dias de geladeira. E agora, com o que sobrou da polpa da amêndoa, eu vou te ensinar o que fazer com ela. Primeiro, você vai transferi-la, olha só, para uma travessa, uma assadeira. Pode ser de alumínio mesmo comum, não precisa untar, não precisa nada. O que a gente precisa é secar essa polpa, tá? Olha lá. Então espalha ela aqui bem e coloca no forno pré-aquecido por uns 10 minutinhos. E quando ela estiver fria, aí você prepara a receita que eu vou te ensinar daqui a pouco. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas receitas, as minhas dicas, as técnicas de decorações que eu ensino aqui, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações e toda vez que eu colocar um novo vídeo no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você não me siga no Instagram ainda também, vale a pena dar uma espiadinha por lá, porque você não somente vai ver fotos dos meus trabalhos, mas trabalhos também dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas receitas também muito gostosas. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Quando eu posso, eu entro online e aí eu converso ao vivo com as pessoas que estiverem ali disponível e é mais divertido. E quando você usar uma receita minha, você pode me marcar na publicação usando o @SandraDiasCakeDesigner, que assim o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhadinha, ver como ficou a sua receita, vou dar o meu like para você e deixar um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita, de todas as dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Então agora eu vou te ensinar uma receitinha fácil e muito gostosa que você pode usar a polpa da amêndoa que sobrou. Inclusive depois que você coloca ele no forno para secar por uns 10 minutinhos, tenha certeza que ele está frio, tá? Que já secou e que está frio antes de guardar num pote fechado, tá bom? Com ele você vai poder fazer não só essa receita, porque eu vou usar muito pouco, vou usar só uma parte da polpa que sobrou, mas o restante você pode colocar em vitaminas, você pode colocar no iogurte, você pode fazer bolo com ele e vai ficar tudo muito saboroso, tá? Então aqui, para cocadinha, você vai precisar a clara de um ovo, tá? Põe aqui. Eu tenho 70 gramas de açúcar, 70 gramas de coco ralado, tá? Aí fica a seu critério usar ou coco adoçado ou não, tá? Aqui, na verdade, eu tô com eles, ó, o coco seco e não adoçado. Ó, mistura bem até hidratar
a clara hidratar esse coco todo. Ó. Agora você pode colocar a amêndoa também, que tem mais ou menos umas 30 gramas, que dá um pouquinho mais de 2 colheres de sopa, tá? Mistura aqui também. Ó, vem apertando para hidratar ela bem. E aí o chocolate, que na verdade é opcional, se você não quiser colocar, quiser fazer só a cocada normal sem ele, também pode. Mas quem não gosta de chocolate, né? Olha lá, põe aqui, eu já tenho uns mais ou menos 60 gramas de chocolate em gotas, mas se você tiver só em barra, é só dar uma picadinha nele, tá? Mistura aqui. Mais fácil do que isso, impossível, não? Olha lá, tá pronto? Então agora transferir para a assadeira e colocar para assar. Forra uma assadeira com papel manteiga comum e aqui eu vou fazer bolinhas com este pegador de sorvete, mas podia ser encolherada também, tá? Olha lá, põe aqui. Faz o tamanho que você quiser, faz as bolinhas e coloca para assar a 180 graus, forno pré-aquecido, 180 graus se for forno a gás e 160 graus se for forno elétrico, tá? 15 minutinhos ou quando estiver levemente dourado e tá pronto. E foram 15 minutinhos de forno. Depois da grade de baixo, eu passei para a grade de cima e deixei mais uns 2 minutinhos, 3, só para dar uma douradinha um pouquinho melhor em cima, porque é o que eu gosto, tá? Vamos ver como ele ficou? Olha lá, vocês viram que renderam mais ou menos 13 unidades dele. Olha só. Vamos ver se ficou bom? Gente, super crocante, maravilhoso. Olha só. E o chocolate ali perdido no meio ficou fantástico, mas ele é opcional, tá? Se você gosta de cocada pura, realmente o chocolate não precisa colocar, mas quem gosta de chocolate não vai se arrepender. Viu que receita fácil e deliciosa para fazer com o que sobrou da polpa da amêndoa? Essa cocadinha, na verdade, não usou nem 1/3 da polpa que sobrou, tá? Muito pelo contrário. Então você poderia dobrar, triplicar essa receita, porque ainda ficou bastante polpa de amêndoa lá, tá? Até porque, dependendo do número de pessoas em casa, 1 dúzia de cocadinhas vai num piscar de olhos, né? Mas se não for consumido tudo de imediato, ele tem uma validade aproximada de 3 dias fechado num pote hermético, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das receitas, mas ficou qualquer dúvida sobre o preparo do leite de amêndoas como do preparo da cocadinha, você pode usar o campo de comentários aqui embaixo, que assim que puder e o mais rápido que for possível, sou eu mesma que venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu desejo que todos vocês tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.